Eu particularmente recebi uma crítica, foi punk, foi pesado. Olha só, um policial civil e um cara grande, um armário, velho. Foi lá na clínica pra fazer a estética e 10 dentes. Sabe aquele paciente bruxista total, dentes desse tamanho? Pô, liberei-o com 6 dentes. Ele viu no espelho e já no espelho ele deu aquela negativa. Tipo assim, tá muito grande esse negócio, tá muito grande, tá muito ruim. Cara, quando esse paciente voltou, ele voltou com a esposa já. E aí ele veio, cara, ele já veio chutando o pau da barraca. Praticamente tava saindo preso ali. Mas ele veio muito barreado, querendo que tirasse, querendo a devolução. Fala, daqui, estamos aqui para poder falar de viver de resina composta. Tudo que a gente precisa para viver de resina, nós abordamos aqui. Essa é uma série de vídeos gratuitos, semanais, que você vai estar recebendo. Lembrando que, obviamente, apenas se você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Então se inscreve aqui, DR Glauco Menezes, se inscreve para que você possa receber as notificações semanais sobre esses vídeos, essas aulas. Tudo que você precisa para viver de resina composta, nós temos aqui. Um grande detalhe é o seguinte: nós temos, além de parte teórica, a parte clínica, também a parte de empreendedorismo, de marketing, de vendas. E hoje o tema é justamente esse: vendas em resina composta. Na verdade, o pós-venda, o que é? Como lidar com as críticas, como superar as críticas e principalmente agora, como evitar as críticas no tocante a resina composta, facetas em resina e tratamento estético. Nós com certeza, você, né, que quer viver de resina, você vai enfrentar críticas, é fato. Você vai enfrentar aquele paciente que olha assim no espelho e diz: não sei. Vai enfrentar o paciente que na sua lata diz: não gostei, não gostei do resultado, por favor tire. Você vai encontrar paciente de todo tipo. Então eu vou contar até algumas histórias que já aconteceram comigo. Sim, Doc, aconteceram comigo. E espero que vocês aprendam com isso, tá bom? Então o fato é, já desde já, ali ó, quero já te apontar aqui, ó. Isso, Atlas Facetas em Resina tá ali, bonitinho, para que você possa fazer facetas em resina com muito mais segurança e naturalidade. Esse Atlas é um livro físico, porém tem ele também digital. Tem videoaulas lá dentro, tem QR Codes. Você consegue aprender a fazer facetas em resina com toda certeza, mesmo que você não tenha nada no sentido de conhecimento técnico, tá certo? Então você consegue aprender sim a fazer facetas em resina com muita naturalidade, tá bom? Então para isso que serve. Para você adquirir, como é que você faz? Aqui no link da bio tem. Mas vamos lá, nós vamos tratar hoje de críticas, tá? Doc, é fato. Se você não tiver crítica alguma quanto aos seus casos, é porque você está fazendo muito pouco ou não está fazendo. A verdade é essa. Se você fizer o mínimo, provavelmente você já tem algum grau de críticas. Se você faz muito, você recebe proporcionalmente também mais críticas. Se você está começando, você vai receber críticas. Se você está com 1 ano, 2 anos, 3 anos aí de experiência em resina composta, você também recebe críticas. Eu tô desde 2015 que eu faço resina composta, então 7, 8 anos por aí, e até hoje eu recebo de certa forma críticas, porém eu lido com elas de uma forma bem diferente do que foi no início. Muitas coisas são diferentes e outras coisas eu aprimorei, outras eu mantive porque é o que dá certo. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Eu dou aqui uma das críticas que eu recebi, uma das primeiras, vou logo falar. Lá em 2015, me lembro até hoje do momento no qual eu atendi uma paciente que tinha necessidade de fazer 2 facetinhas em resina e eu fiz. Ela é uma paciente amiga, tão conhecida, né? Ela fez o pagamento, tal, tudo, mas era uma paciente amiga. Amiga minha e amiga da minha esposa. Acontece que a minha esposa estava esperando na sala de recepção. Quando ela saiu, a paciente saiu, que encontrou a minha esposa viu, tá, ficou olhando assim e tal, beleza, e a paciente foi embora, ok. Quando a minha esposa me viu, ela disse: Mo, tá torto o dente tá assim, um maior do que o outro, tá torto assim também e tal. Eu disse: cara, mas eu fiz o melhor possível, tá, um caso difícil, não sei o que. Ela: mas tá torto, troca esse negócio, tá ruim. Eventualmente também, por exemplo, isso obviamente bem mais anteriormente, bem mais antigamente, a minha esposa encontrava alguém que eu fiz o tratamento, ela dizia: ó, amor, ela é dente escuro, ó, essa área aqui da cervical tá aparecendo
mais escurecido. Então você precisa também dar com isso, presta atenção, troca lá, faz alguma coisa. Mas tá vendo, tô vendo lá um negócio escuro, então não pode. Então, a minha esposa sempre foi alguém que apontava. É importante que você tenha pessoas, né, que venham realmente falar a verdade pra você. Então, se tá ruim ou não, é algo que você vai ter que ponderar. Mas uma coisa que eu aprendi foi sempre levar em consideração aquilo que o paciente falou. Sempre. Por quê? Porque eventualmente ele vai ter razão, cara. Eu sempre busco, de verdade, eu sempre busco entender a crítica, seja aquilo que o paciente, por exemplo, acabou de fazer e aí ele tá ainda se acostumando, mas ele falou alguma coisa. Opa, pronto, vou anotar, registrar, porque no momento certo eu já vou melhorar essa situação, se for realmente plausível, se for necessário, né? Mas eu sempre parto do princípio que eu posso melhorar alguma coisa. Esse é um princípio que eu levo desde sempre, de verdade. Tem dentista que faz o seguinte: o cara falou, vocês, não, mas é isso mesmo, você vai se acostumar. Oh, velho, faz isso não, cara, não faz isso. Porque é o tipo de coisa que não vai te levar pra frente, não vai te fazer evoluir. Eu entendo também que existem situações em que o paciente está completamente avesso. É que o paciente ele está com a ideia completamente deturpada, né, da realidade ou do que precisa ser feito e tudo mais. Nesses casos, óbvio, dentro do que é plausível, você vai acatar e vai buscar melhorar, mas dentro do que não está, e tudo que não é possível, você tem que dizer para ele, ó, isso não é possível por causa disso, 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 né? O paciente vai entender. A grande maioria, pelo menos, vai entender. Então, qual que é a ideia, Doc? Vamos falar. Alguns pontos aqui. Você precisa entender, primeiro separe. De quem veio a crítica? Foi de um paciente? Foi, digamos, de alguém da internet que você nunca viu nem ouviu falar? Foi de uma pessoa muito próxima que tem acesso a você e que quer realmente a melhoria, né, da sua situação? Então, ó, desses 3 pontos você precisa entender. Primeiro, se foi do paciente, pondere sempre. Sempre, 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 sempre. Por quê? Porque ele é a pessoa mais interessada que o caso fique bom. E vamos falar a verdade. Cara, muitas vezes o paciente tem razão, tá? De modo geral, se você tem o coração aberto, é ensinável, muitas vezes o paciente vai ter razão. E ele tendo razão, você tem que ponderar, tem que buscar melhorar, né? O que que eu... Não, daqui a pouco eu falo como evitar as críticas, mas vamos primeiro entender aqui de onde que elas vêm, né? Então, pondere sempre se for do paciente. E diga, não, entendi completamente. Vamos fazer o seguinte, em que momento é que essa crítica vem, né? Vamos lá. Tem 2 momentos em se tratando de resina composta. Um é quando você acabou de fazer. Aliás, quando você ainda está no meio do processo. Digamos que o paciente tem que ir ao banheiro. Digamos que você interrompeu o tratamento para que ele voltasse outro dia porque não deu tempo de finalizar. Ou seja, não deu tempo de finalizar, esse é o momento em que a crítica pode acontecer. E um outro é quando você finaliza ali de imediato a consulta ou a estética, principalmente. Quando essa crítica ela vem no meio do caminho, ou seja, ela vem é, quando ainda não está finalizado, presta bem atenção, o paciente não pode ser surpreendido em momento algum negativamente. Então, previamente, você vai ter que falar para ele, ó, eventualmente você vai precisar ir ao banheiro, o tratamento ainda vai estar incompleto, se eventualmente você vê isso, entenda, a gente só fez ainda 4 dentes, mas são 8, são 6, então é diferente, você tinha os dentes bem desgastados. Eu, particularmente, recebi uma crítica. Foi punk, foi pesado. Olha só, um policial civil e um cara grande, um armário, velho. Foi lá na clínica pra fazer a estética e 10 dentes. Sabe aquele paciente bruxista total, dentes desse tamanho, porém o cara é grande, fortão, ou seja, cabe aumentar o incisal. Cabe, com certeza, não só precisa, mas como esteticamente ficaria muito melhor aumentando. Só que como o cara tem dente de ratos, pequenininho pra caramba, ele. Eu não conseguia, não, era impossível fazer aquele caso, principalmente naquela época, lá em 2018, 19, fazer os 10 dentes de uma única vez, sem parada para almoço, então eu fui obrigado a dar um intervalo. Falei para ele previamente que nós iríamos fazer de 4 a 6 dentes nesse primeiro momento, e que quando ele retornasse após o almoço, a gente faria o restante. Cara, eu fiz exatamente, expliquei pra ele tudo bonitinho. Liberei-o com 6 dentes. Ele viu no espelho e já no espelho ele deu aquela negativa. Tipo assim, tá muito grande esse negócio, tá muito grande, tá muito ruim. Cara, quando esse paciente voltou, ele voltou com a esposa já. E assim, quem participou de toda a consulta, toda a avaliação foi ele, não foi a esposa.
E aí ele veio, cara, ele já veio chutando o pau da barraca. Praticamente tava saindo preso ali. Tô exagerando. Mas ele veio muito barreado, querendo que tirasse, querendo a devolução. E a esposa disse, não, mas doutor, tá muito grande, ficou concordando com ele em tudo. Se você for fazer isso, tá muito grande, olha só, o canino lá tá muito grande, e ele tem dente pequeno, não combina com ele, não sei o que, tal. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, não é assim. Você tá vendo o resultado parcial. É como se você tivesse comprado um carro, porém esse carro ainda não estava completamente montado, estava sem pneu, estava sem pintura, estava sem porta, e aí você diz que tá levando o carro e, pô, a impressão que você tem é péssima naquele momento. É justamente isso. Ó, vamos fazer o seguinte, eu me comprometo a tirar, se, um risco grande que eu passei, hein? Me comprometo a tirar se você não gostar no final da estética, certo? Então, alguém no final da estética. Se você não gostar, eu tiro tudo. Apostei alto, apostei bem alto e não aconselho que você faça isso, mas apostei. A mulher, né, a esposa dele ficou acompanhando, veio até o final, quando deu umas 6 horas da noite mais ou menos, era um caso de dia inteiro. Quando deu aproximadamente 6 horas da noite foi quando eu fui mostrar pra ele no espelho. Nossa, se a impressão dela, graças a Deus, foi a melhor possível. A dele também, ele já se viu de outra forma, porque agora ele tinha visto 10 dentes. Então, uma dica aqui pra você que principalmente tá começando, cara, não prometa o resultado final no mesmo dia. Não prometa, até porque você tá começando, e eu sei. Ó, eu lá em 2019 passava 8 horas pra fazer 10 dentes, né? Óbvio que depende do caso e tudo mais, mas 8 horas pra fazer 10 dentes. 8 horas é muito tempo. E eu já tinha experiência de 3 4 anos aí fazendo resina, e você, que não tem experiência, entende? Então, você provavelmente passou, vai passar um sufoco maior, vai passar um dia, vai passar outro dia. Então prometa muito pouco logo no primeiro dia e diga que vai voltar e ele vai ver isso depois, tal, e depois melhora, tá? Então fala com ele isso. Então, graças a Deus, eu consegui reverter aquela situação e o paciente gostou, amor. Depois ele disse que foi pra casa, foi pra mãe, sei lá, foi conhecer alguém, não sei. E aí nisso a outra pessoa elogiou também. E quando elogiou, ele já teve outra impressão ainda. Bom, ele voltou depois de 2, 3 dias para que a gente pudesse fazer a finalização. O que é que eu faço nessa finalização? Faço um repolimento e melhoro, faço acabamento, o que precisar ali melhorar, eu vou melhorar. Mas o paciente curtiu. Então, a primeira dica que eu dou pra você é em que momento, né, que isso está acontecendo. Se for entre as sessões, digamos assim, é importante que você comunique para ele previamente, tá? Comunique previamente. Não, Doc, a crítica ela veio, ainda não tô abordando de quem veio, tá? Mas vamos seguir essa sequência. A lógica é que primeiro vem de um paciente, depois ela pode vir de uma pessoa próxima sua, e por último ela vai vir da rede social. Então a gente vai abordar também esses 3 pontos. Mas se a crítica ela veio ao final do processo, tem 2 finais que eu vou considerar aqui, tá? O final é o primeiro dia mesmo. Então, no primeiro dia, digamos que o paciente olhou, tem alguns tipos de pacientes, né? Tem aquele paciente que, eventualmente, ele vai olhar e vai ter a cara de neutro. Tem gente que tem cara de neutro. Eu odeio cara de neutro. Oh, terrível. Aquela cara de bosta, né? Aquela cara de... e o cara tá bom. Tem gente que tem essa cara, mas é pra tudo, né? Tem gente que você pergunta, mas você gostou do tamanho dos centrais? Mais ou menos. Você gostou do não sei o que? Mais ou menos. Você tá grávida? Mais ou menos. É tudo mais ou menos na vida dela. Então, assim, tem gente que tem essa cara. Eu prefiro. Não vou nem dizer que eu prefiro não receber crítica, mas digamos que aquela pessoa que se expressa é muito melhor porque você sabe o que ela tá pensando. Tem gente que é bipolar, tem gente que a crítica veio ali naquele dia da finalização. O paciente foi pra casa, tava amando, quando a gente foi pra casa, voltou, tava péssimo. Então, assim, tem gente que é bipolar também, então você tem que levar em consideração esses pontos. Mas vamos lá, vamos partir do princípio que a crítica veio nesse primeiro final, ou seja, no pós-imediato, e o paciente não gostou. Escute o que ele não gostou. Às vezes, no primeiro dia, são, sei lá, 10 coisas que ele não gostou. Eu, com a minha experiência hoje, o que é que eu faço? Se ele diz que não gostou o tamanho dela, não gostou nada. Se não for nada insuportável, eu peço para que ele retorne daqui a 2, 3, 4, pelo menos uma semana, idealmente. Porque com uma semana, ele vai poder experimentar e ele vai ver 2 coisas podem acontecer. Normalmente, se seu trabalho foi bem executado, e para isso eu digo, ó, Atlas,
Não tem como você fazer um trabalho bem executado se você não tem conhecimento, nunca fez um curso sem o Atlas. É impossível. Inclusive, assim, o Atlas é a porta de entrada para que você possa fazer resina composta com segurança, com naturalidade. Se não for ele, esquece. Então, o que você vai fazer? Diga para ele assim, ó, entendo a sua situação, entendo as suas queixas e vou anotá-las por inteiro. O grande detalhe é que os pacientes eles precisam de um tempo para adaptação. Eventualmente você pode até perceber mais coisas ao final. Então não adianta a gente já sair corrigindo tudo agora. Gostaria que você experimentasse mais em casa, pontuasse diante do espelho, de repente com seus amigos, influenciadores, pessoas que realmente tenham interesse em te ajudar. E aí percebe. E aí o que você diz para ele? Ó, quando você voltar, a gente vai pontuar novamente todos esses detalhes para melhorar o seu caso e ficar incrível. Dá a expectativa que você vai mexer. Dá a expectativa que você não está se negando a fazer, tá? Isso é muito importante. E aí o que é que faz? Volta. Quando chamar o paciente de novo, cara, realmente analise os pontos. Geralmente, se tinha 10 pontos, ele vai voltar com 2 ou 3, que são os mais críticos, são os principais, entendeu? E aí é esse dia que você tem que estar com o ouvido bem atento, bem aberto, para realmente ir naquele ponto que ele diz, ó, o resto tudo passa, mas isso aqui não, entendeu? Então esses são os pontos chaves, onde você vai ganhar o seu paciente. Pronto, conseguiu mudar, são coisas plausíveis, geralmente não estou falando dos sem noção, tá bom? Não estou falando de sem noção. Geralmente são coisas plausíveis, e aí você vai e explica. Pronto, e aí vai, altera, faz, mexe o que precisa fazer e ponto final, termina. Quem é meu aluno, aqui do Atlas, por exemplo, já tem acesso aos seus contratos, tem acesso ao, por exemplo, ao termo de finalização de estética, que é o quê? Um local em que o paciente tem as orientações do que foi feito, de como foi finalizado, e que ele diz que gostou da cor da gengiva, dos parâmetros estéticos, gostou de tudo, e ele dá uma rubricada. Ali é o momento de alta do paciente, então ele sabe que a partir dali, qualquer queixa ou necessidade, ele vai ter que pagar novamente uma nova consulta e tudo mais. Isso é importantíssimo. Para quê? Para que o paciente, para que a gente tenha segurança que ele não vai ficar voltando, né? Digamos que, aqui é a pontinha, não sei o que, e fica aquele trabalho interminável. E para que o paciente tenha segurança também de que, ó, cumprir realmente o acordado e pronto, ponto final. Isso é fantástico, é fundamental. Inclusive, eu vou aqui abrir um adendo do nosso Doc Blindado, que é um curso no qual você se blinda completamente de qualquer malícia de pacientes. Você dá mais segurança para o seu paciente por meio de contratos. E não é só, ó, no Atlas você já tem acesso aos contratos, mas não é só isso. No curso Doc Blindado, você consegue ter acesso a seguro de responsabilidade civil, você consegue ter acesso ao advogado, informações. Eu mesmo já passei, eu já fui até para a delegacia. Né? Para a delegacia eu já fui com uma paciente muito mal informada, inclusive, que foi prestar uma queixa-crime contra mim. Mas graças ao Doc Blindado, as informações do Doc Blindado e ao Atlas, eu consegui me livrar completamente. Obviamente tudo foi arquivado. Mas tem muita gente louca nesse mundo e tem muita gente que quer o seu mal, literalmente. Eu, só pra você ter noção, sabe o que foi que eu ouvi dessa paciente louca? Eu ouvi o seguinte... aí eu disse assim, pô, eu salvei a sua vida praticamente, eu fiz tudo o que tava dentro da odontologia, melhorei seu caso absurdamente, porque ela tinha vindo de outros 2 casos críticos, cebosos, terríveis, que acabou com ela. E aí eu ouvi dela o seguinte, sabe o quê? Você tem que pagar. Eu não. Eu disse, cara, por isso você vai me processar? Você tem que pagar. É o preço da fama. Olha só, cara. Eu ouvi isso. Então, mas nada melhor do que você estar blindado. Então, fica aí a dica aqui embaixo também no link da bio. Você vai ter ou acesso ao meu suporte, ou você vai poder falar e adquirir aí o Doc Blindado, que é um recurso fantástico, que você pode ter acesso e deve, para quê? Para se blindar completamente de mau caráteres e de pessoas também, não só para se blindar, mas blindar também o seu paciente. Né, e certificado, dá mais segurança e garantia para eles. Mas vamos lá, fechado esse parênteses, essas críticas, né, de imediato, elas são muito boas e podem ser contornadas. Doc, eu preciso que você tenha a mente muito aberta para algumas coisas, porque o que acontece? Tem gente que vive também no mundo Fantástico de Bob. Qual que é o mundo Fantástico de Bob? Você que é novinho não sabe o que é o mundo Fantástico de Bob ainda, né? Veja bem, tem gente que fantasia as coisas. Tem gente que está começando agora, já posta um caso na rede social, e aí você postou e começou a receber crítica. Tem gente que patrocina um casamento depois que tá
péssimo, que tá artificial, que tá na Cobelin 1, beat aquela desgraça, mas só patrocina. E aí eu já recebi mesmo uma dentista que falou assim no meu direct, Doc, dá uma olhada nesse caso aqui, porque eu acho que estão gente com inveja e estão usando robôs para poder criticar meu caso. Porque tá lá, que caso horrível, vou chamar o CRO, tem que denunciar isso, pelo amor de Deus. Então, assim, ela tava acreditando que o caso dela tava muito bom e, e que ela tava sendo vítima de haters ou de robôs, né? Mas, ó, não, cara, o caso dela tava péssimo, tava ruim, né? Tava bem ruim, ela precisava de um Atlas, ela precisava de um curso, porque tava péssimo. Então, assim, você tem que ter um coração aberto para receber críticas construtivas também, né? Outro detalhe, se essa crítica vem de uma pessoa, obviamente, que tem acesso a você, de repente sua recepcionista, pô, a secretária disse para a paciente que assim, críticas assim a gente recebe todo dia. Eu mesmo já falei pro dentista, pro doutor, que não faz não. Amiga, quer um conselho? Volta aqui não. Volta aqui faz não. Ou seja, a própria recepcionista tava colocando os pacientes para correr. Mas isso porque provavelmente os casos não são bons. Então, cara, a recepcionista, ela tem um feedback importante a seu respeito. Procura saber dela se os pacientes estão elogiando, se os pacientes estão criticando, o que é que os pacientes estão falando do caso, certo? É importante você ter acesso a esse tipo de informação, porque essas pessoas querem o seu bem, né? Se você for mal, pô, ela também vai mal. Então você precisa ter essas informações. Então abre o coração, abre o peito aí para as críticas construtivas também. Se obviamente essa crítica veio da rede social, de uma pessoa que não tem nada a ver, você já ponderou, não chegou, cara, manda essa pessoa pastar, bloqueia e vai catar coquinho, entendeu? E vai viver a sua vida, e ponto final, ok? E ponto final. Mas você precisa, assim, isso não pode ser um impeditivo para você postar seus casos, isso não pode ser um impeditivo para você viver sua odontologia e fazer o seu melhor, tá? Mas vindo de pessoas que não postam na rede social, por exemplo, vindo de pessoas anônimas, vindo de gente que é bloqueada na rede social, gente que é fechada na rede social, isso não importa, velho, não importa, vai por mim, não importa, manda todo mundo pastar e vamos pra frente, entendeu? Agora, desde que venham de pessoas que tenham que passar pra você, cara, abre o jogo e se joga. Outro detalhe, vamos lá, então a gente falou das críticas, né, que vieram da rede social, falamos das críticas que vieram de pessoas importantes, falamos das críticas que vieram dos pacientes. Eu acho que a maior burrice que você pode cometer é justamente a de negar as críticas. Diz assim, não existe tal, e é assim que eu faço mesmo, e fecha o coração e diz, se quiser vai procurar outro, qualquer coisa nesse sentido. Cara, tem muita gente que tem esse perfil. Tem muita gente que joga a crítica que às vezes é bobagem, velho. Eu vou te ser sincero, a grande maioria das críticas que os pacientes me dizem, ou me diziam, sei lá, ou continuam me dizendo, são para o melhor caso. Muitas vezes, a grande maioria não tem nada de errado, assim, grotesco, não. Pô, doutor, você não acha que esse canino tá maior do que esse? Poxa, pode ser que esteja. Você não acha que esse central tá maior do que esse? Pode ser que sim. Você não acha que os dentes estão levemente inclinados? Pode ser que sim, era um fechamento de diastema, um caso complexo, não sei o que. Então, vale a pena ponderar sempre para que o paciente tenha... O paciente não, para que o paciente tenha um melhor resultado, afinal ele é o melhor sobre isso, né? Melhor para entender sobre isso. Não diz, eu que sou dentista, não, pelo amor de Deus, para com isso, cresce na vida, senão você não vai pra frente, certo? Senão você não vai pra frente, vai por mim. É isso, aqui como evitar as críticas. Primeiro, não acho que você vai deixar de recebê-las, nunca, até hoje eu recebo, eu tenho 8 anos, sou professor, ensino e tal, então, nunca. O que também é um ponto positivo, significa que você... Qual o ponto positivo da crítica? Que a pessoa tem acesso a você. Isso é massa. Qual outro ponto positivo que a gente pode levar com relação à crítica? Que o paciente gosta tanto de você que não te abandonou. Tem gente que vai ficar ali com um problema, vai para casa, não vai voltar para você e vai embora, vai falar de você para outros. Então, agradeça quando o paciente vem para você e conta a verdade. Agradeça por isso, porque isso vai fazer total diferença. Entende? Então, isso é um ponto extremamente importante. Então, deixar de receber, não peça que você não vai deixar de receber. Apenas aceite-as, pondere e faça as mudanças que você acredita que precisa fazer. E ponto, né? Bola pra frente.
Isso faz parte do seu crescimento. Agora, para blindar-se dos maus, das más críticas e tudo mais, dos haters, né? E tudo mais, aí sim, acho que o Doc Blindado é a melhor ferramenta para isso. O Doc Blindado, de novo, é um curso no qual eu te ensino. Eu conversei com a seguradora, eu conversei com advogados e fizemos podcast, fizemos entrevistas, fizemos tudo isso, utilizando e lembrando de recursos, inclusive todos esses recursos, né, de pessoas que já me colocaram na justiça e que perderam. Por que perderam? Porque eu tinha todo o processo bem instaurado no meu inquérito, não no meu inquérito, tanto civil quanto criminal, essa coisa toda. Então, eu sou a melhor pessoa para poder te orientar quanto a isso. Eu fiz perguntas cabeludas, perguntas que realmente faziam os advogados assim, pô, isso nesse caso, então vamos fazer isso para que a gente saia. Entende? É tudo para que evitar o problema. Evitar o problema é sempre muito mais barato, tá bom? Não só esse. Sabe uma maneira de evitar também? Fazendo trabalho bem feito, fazendo trabalho não somente com vídeos gratuitos que você vê na internet, não. Fazendo o caso bem feito, com protocolo, com adesão, com oclusão muito bem feita, com a técnica bem executada. Isso vai evitar críticas desnecessárias, inclusive, de se receber. Pô, quer ver uma crítica desnecessária? Desnecessária total. Esse dente tá com a cor diferente desse. É desnecessário. Por quê? Porque através do Atlas você tem a seleção de corpo, nem tinha pra fazer. Você tem as resinas e marcas comerciais pra utilizar. Quer ver outra crítica desnecessária? Ó, Doc toda vez tá quebrando aqui a ponta, quebrando a ponta. Aí a pessoa reclama com você. É desnecessário. Desnecessário por quê? Porque você não entende de oclusão, você não entende de adesão, você não entende de fotopolimerização, você tá vacilando na técnica. E isso tem tudo aqui já no Atlas. De mão beijada pra você, tá certo? Então é isso, ó. Esqueci de pedir essas aulas. Eu preciso que você assine o nosso canal. Eu preciso que você se inscreva no nosso canal. Por quê? De forma gratuita você já pode ser nosso aluno, pô. Semanalmente você tá recebendo aqui aulas incríveis. Eu não escondo o jogo pra ninguém. Então, você tá recebendo aulas, você já vai poder dizer assim: eu sou aluno do Doc. Eu já entendo de resina composta, já tô aprendendo aqui. Preciso que você se inscreva, preciso que você me ajude a esses vídeos irem mais longe. Preciso que você, se possível, compartilhe. Como que você vai compartilhar? É muito simples. Você vai printar a tela do seu celular, ou você vai postar que você está assistindo na TV em algum lugar, postar que eu tô assistindo a aula, que eu tô curtindo, obrigado Doc, tamo junto. E você precisa comentar: Doc, eu faço isso de graça, cara. O mínimo que você vai fazer é comentar dizendo: pô, isso aqui me ajudou, essa sacada foi boa. Glauco, comenta sobre isso. Glauco, faz isso, eu vou adorar ler seu comentário e compartilhar aqui também, tá certo? Não se inscreve ou não se esqueça de curtir também esse vídeo. E é isso aí. Caso você queira, meu Instagram tá aqui embaixo o tempo inteiro, Dr. Glauco Menezes. Vai lá que tem dicas semanais, aliás, diárias, né, sobre nossos conteúdos. E que você adquira o Atlas. Se você é novo, se você já tem o Atlas, vá para a comunidade, porque esses vídeos que eu tô postando aqui semanalmente, eles saem do ar com uma semana, e aí o que vai acontecer? Ele vai ficar exclusivo para a galera da comunidade, tá certo? Então só você vai ter acesso a isso se tiver dentro da comunidade, que é um preço pequenininho, de boa, para que você possa tá entrando aí, tá certo? É isso aí, Doc, tamo junto, muito obrigado, valeu!